Boa tarde a todos e bem-vindo a mais uma milha da nossa Maratona Digital. Eu sou José Luiz Marques, gerente do time de Arquitetura e Soluções de Segurança da Embratel. Quero agradecer a presença de vocês aqui, vocês que estão nos acompanhando durante todo esse percurso, estão ligando, mandando mensagens, sugestões para os próximos temas. A boa notícia é que vamos manter esse formato de evento para mais temas de segurança, incluindo aqui alguns temas que vocês têm sugerido, tá bem? Vocês estão conosco desde o dia 18 de junho, né? Já nos acompanhou em vários debates, onde procuramos levar ideias e soluções para proteger suas empresas dos cyberataques. Tivemos debates interessantíssimos aí, mostramos como os grupos de inteligência se preparam para evitar ataques, os cyberataques. Mostramos novos processos, novas ferramentas que precisaremos ter quando retornarmos para trabalhar numa nova dinâmica híbrida de trabalho. Falamos também do comportamento, utilização, como a internet, a utilização dessa nova internet abriu brecha para ataques de DDoS. Vimos aí também várias maneiras de evitar esses ataques. Em outra sessão, nós mostramos aí os cuidados que as empresas precisam ter nesse momento em que a casa virou escritório, o escritório virou casa, né? Como é que os recursos de tecnologia que nós tínhamos lá, nós não temos cá, como é que nós se viramos? Demos algumas ideias interessantíssimas para que vocês possam realizar essa mudança de lá para cá, de cá para lá, como dizia a nossa presidente, de uma forma tranquila, né? Lembro que esses vídeos estão gravados e podem ser vistos no YouTube, no site da Embratel. Vale a pena vocês procurarem, reverem algumas ideias, reverem alguns conceitos. E no quilômetro de hoje da nossa maratona, nós vamos falar sobre os desafios atuais e os benefícios da estratégia de Zero Trust. Essa, eu garanto para vocês, vai ser uma conversa muito interessante, cuja ideia é falar sobre prevenção. Vamos falar sobre como a antecipação pode ajudar empresas a equilibrar esse jogo contra os hackers, né? Que diariamente invade centenas de empresas pelo mundo. Além da frequência desses ataques, nós estamos vendo cada vez uma sofisticação maior, uma rapidez, um dinamismo mais estruturado nesses ataques. E como as barreiras de segurança, as estruturas de segurança e de defesa das empresas não estão tão preparados, os atacantes estão levando, na maioria das vezes, a melhor. Por isso, hoje nós vamos debater aqui se não tem uma estratégia melhor do que essa que as empresas estão usando. E o mais importante, nós queremos que, ao final desse nosso encontro, vocês entendam como poderemos ajudá-los na criação de uma organização Zero Trust. Por isso, eu tenho comigo aqui hoje o prazer de ter duas figuras bastante importantes nesse cenário de segurança e tecnologia do Brasil. Tenho comigo aqui o Daniel Bortolazzo, da Palo Alto, e o Marcelo Fernandes, da Embratel, que vão nos ajudar nessa análise sobre a estratégia de segurança corporativas, mais especificamente sobre esse tema de Zero Trust. Mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Começando por você, Bortolazzo, se apresenta um pouquinho para os nossos espectadores. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo espaço, Zé, obrigado pela audiência de todos. Espero também que todos estejam aí saudáveis, em casa, se cuidando da família, nesse momento bem atípico que a gente está vivendo na sociedade. Acho que essa é a nossa principal prioridade agora, né? Acho que cuidar desse momento. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou responsável técnico por engenharia da Palo Alto Networks no Brasil. Trabalho já na Palo Alto há mais de 8 anos e nesse mercado, especificamente com segurança, mais de 20. Então, eu acompanhei um pouco, acho que várias transições aí de ataques e de tipos de prioridades dentro de segurança ao longo de todos esses anos. E, no caso, no assunto do Zero Trust, isso é um tema que eu já trago, já evangelizo um pouco o mercado há mais de 5 anos, dentro do conceito e do que a gente entende como importante dentro dele. Então, muito legal que vocês estejam trazendo esse conceito para o público como algo importante, como educacional. Então, acho que esse é um ponto bem importante na educação dos clientes e de todos em cima do tema. Obrigado, Zé. Obrigado, Bortolazzo. Marcelo, agora é a sua vez. Se apresenta, por favor.
Boa tarde, Zé. Boa tarde, Bortolazzo. Boa tarde a todos. Eu trabalho na área de segurança já há 15 anos, sou um dos arquitetos consultores especializados em segurança da informação dentro da Embratel Soluções Digitais. Desses 15 anos, os últimos 4 têm sido efetivamente trabalhando com os clientes da Embratel e com a grande equipe de comercial, né, equipe comercial da Embratel. Nós, da equipe de arquitetos, a gente está sempre trabalhando em consultoria, em fazendo projetos de segurança, tanto visando toda a parte consultiva, quanto toda a parte de tecnologia propriamente dita, né, não é só o fazer, o que o cliente, né, vê, vamos tentar entender o cenário, como está o cenário atual, o cenário de ataques. Então a gente faz de projetos de DDoS até projetos multidisciplinares com SOC, MSS, e com multimarcas, inclusive. Palo Alto é uma das grandes empresas que a gente trabalha. Né? Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Deixa eu falar para os nossos espectadores, lembrando vocês que vocês podem mandar suas perguntas, mandem os seus questionamentos, as suas dúvidas, que a gente vai responder dentro dessa live. Se a gente não conseguir responder dentro dessa live, a gente vai responder a todos por e-mail, vai mandar as respostas para que vocês tenham as suas dúvidas sanadas e saiam daqui com as informações corretas e as informações ajustadas para a necessidade de cada um. Vamos começar. Eu queria começar falando um pouquinho sobre essa questão do que é Zero Trust, mas eu queria trazer um exemplo muito concreto e começar falando de futebol, né? Que é uma coisa interessante que eu queria trazer para esse tema aqui, só para a gente começar a nossa discussão. Eu vou falar para vocês, eu não era nascido ainda, mas eu li na internet que a seleção de 1974 vai jogar a Copa do Mundo na Alemanha e era a franca favorita. Ela tinha sido campeão em 70, aquele time espetacular do Brasil, né? Com Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, e a gente vai para 74 como favorito, embora o Pelé tivesse parado de jogar, a gente ainda vai com Clodoaldo, vai com Jairzinho, o Brasil avança para as quartas de final, vai disputar com a desconhecida Holanda, né, que nunca tinha tido nada numa Copa do Mundo, e de repente o Brasil começa a jogar com a Holanda e toma um vareio de bola, não vê a bola, porrada o jogo inteiro. Se vocês tiverem a oportunidade de rever um pouquinho esse jogo, vocês vão ver como o Brasil bateu nos coitados holandeses e acabou perdendo 2-0 sem ver a bola. Aí foi os jornais falando que o Brasil tinha acabado, a seleção tinha acabado, a culpa era do Zagallo, a culpa era de todo mundo, quando, na verdade, o que a gente viu foi uma nova forma de jogo. O Brasil, que tinha um esquema muito bem montado de jogar por zona, né? Era a principal escola de marcação por zona naquela época. De repente, pega uma Holanda que ataca de todos os lados. Foi um vareio no Brasil. E quando eu vejo esses ataques que estão acontecendo na internet, me lembra um pouquinho isso, né? Parece que os hackers estão jogando o futebol total, né, o carrossel holandês, e as nossas defesas estão marcando por zona, o cenário corporativo continua marcando por perímetro, e, obviamente, está se levando um baile a respeito disso. Por isso, Bortolazzo, eu queria começar com você, queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão de estratégia de defesa, né? Se nós chegamos, de fato, ao fim da marcação por zona, ou fim da defesa por perímetro, queria que você comentasse o que nós temos pela frente a partir de agora, né? Que você nos falasse sobre esse conceito de Zero Trust, o que ele é e quais os benefícios de negócio que nós podemos esperar dele. Legal, Zé. Acho que eu também não era nascido nessa época, acho que a Copa que eu acompanhei mais de perto foi mais já do Bebeto, Romário ali, nessa época acho que já estava um pouco mais consciente do que era. Mas se a gente voltar no tempo, na mesma analogia que você fez no futebol, a maior parte das estruturas de rede hoje, elas usam um conceito chamado Defense in Depth, ou layers de segurança,
que ele é um conceito de 91 até. Então, assim, seria a nossa Copa de 70, vamos colocar assim. E esse conceito do Defense in Depth, layer de segurança, ele basicamente foi criado numa época onde você tinha poucos devices de segurança na rede. Você tinha mais ou menos ali um firewall, um antivírus. Isso funcionava para aquela época. O que acontece é que 20 anos depois, 30 anos depois agora onde a gente está, esse tipo de conceito não funciona mais. O mundo mudou, a seleção mudou, né? O meu adversário mudou. Então, a gente teve que se adaptar. Quando a gente usa essa analogia desse conceito de 91, mais ou menos, que é o de Defense in Depth, para aonde a gente está hoje, e a gente entra no conceito do Zero Trust, o conceito do Zero Trust ele veio justamente para corrigir, 20 anos depois, esse conceito anterior. Então, quando você pensa no histórico de onde saiu o conceito do Zero Trust, ele começou dentro da Forrester, então, por volta de 2008 a 2010, ele foi conceituado dentro da Forrester e publicado oficialmente em 2010. Então, falei de 91, 30 anos depois, eu tive uma mudança de conceitual de como você trata a segurança em rede. Em 2010, quando foi lançado esse conceito por um pesquisador chamado John Kinderberg na Forrester, ele começou a tomar alguma certa relevância ali, mas ele realmente tomou mais notoriedade por volta de 2014, quando o Google e a própria Netflix anunciaram que esse era a base da infraestrutura de segurança deles. Um pouco depois disso, 2016, a Coca-Cola e algumas outras empresas grandes começaram a adotar, e aconteceu um fato muito importante. Existia um vazamento de dados do governo americano, do cadastro de pessoas físicas do governo americano, e foi feita toda uma investigação, todo um trabalho geral lá sobre o tema, e a Câmara dos Deputados definiu o Zero Trust como a fundação de segurança para todos os órgãos governamentais dos Estados Unidos, para corrigir erros de segurança como esse que aconteceu com o vazamento de pessoas físicas. Então, nesse ponto, em 2016, o conceito realmente explodiu geral para outras empresas. A gente está falando hoje um pouco mais aqui, né? 4 anos depois desse conceito que explodiu em 2016, porque acho que agora as empresas no Brasil têm se aprofundado um pouco mais, têm, vamos dizer assim, entendido um pouco mais que está no momento de fazer essa transição. Então, um pouco do histórico é mais ou menos isso. É importante também lembrar que por volta de 2018 para 2019, esse conceito de Zero Trust, que eu vou explicar já, ele foi estendido. Então, hoje, quando a gente fala de Zero Trust, a gente fala do que chama de Zero Trust Extended, que basicamente é o conceito de Zero Trust anterior, estendido a todas as pontas e todas as localidades. Eu também vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Bom, basicamente, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em Zero Trust é que não é um produto, não é uma ferramenta, é uma estratégia. Por que é importante entender isso? Porque você não vai, tem uma rede Zero Trust porque eu implementei solução A e B. Não é isso. O conceito de Zero Trust ele é uma estratégia que dentro dessa estratégia vão ter ferramentas e, naturalmente, políticas e processos que vão viabilizar isso. Então, o primeiro ponto para entender o que é Zero Trust é entender que ele é uma estratégia de segurança. Bom, quando a gente pensa em benefícios de negócio para a empresa, o que o Zero Trust traz logo de cara, ele naturalmente reduz e simplifica a tua operação, que naturalmente você vai otimizar e automatizar mais processos durante uma implementação do conceito de Zero Trust, que diminui o teu custo no final. Isso aumentar a confiança nos controles que você tem, reduzir o tempo que você tem para identificar uma brecha e corrigir ela, reduzir o custo total das soluções que você tem na tua infraestrutura, que é ótimo quando você pensa na visão que a gente está hoje de redução de custo das empresas. Ele te ajuda a simplificar jornadas de compliance, por exemplo. Então, a gente está numa jornada de LGPD no Brasil, que passou pela GDPR na Europa, onde você tem que identificar muita coisa na tua rede, para poder determinar o que você tem que fazer. Então, o conceito de Zero Trust ele também acelera essa tua jornada, ao mesmo tempo que ele cria uma melhoria muito grande em cima dos controles que você tem. Então, por isso que o governo americano, empresas como a Coca-Cola, como a Netflix, adotaram essa estratégia como base da segurança do ambiente deles. Então, de maneira geral, isso é um pouco do histórico e do benefício que o conceito traz. Se a gente for entrar um pouquinho mais no que é o conceito, basicamente, a ideia é você trazer e entender quais são os seus entregáveis de negócio, as áreas da tua empresa
que você quer proteger, ou o dado em si que você quer gerar uma proteção. A partir dali, você começar a desenhar uma arquitetura de segurança. Então, eu não vou dar spoiler do detalhe na sequência, mas de maneira muito simplificada, o que o Zero Trust traz é uma nova abordagem para você reavaliar toda a estrutura e segmentação da sua rede, Zé. Obrigado, Bortolazzo. Bastante interessante isso aí. Marcelo, é fácil estar com o Bortolazzo, né? Ele sabe tudo desse tema aqui e deixou bem explícito esse conceito de Zero Trust. Aí sobrou para você agora completar alguma coisa, né? O que você pode complementar em cima disso, dessa lição que ele deu aí para gente? Pois é. Eu acho que, não sei se isso era uma premonição do pessoal lá, de 2014, mas hoje a gente está vivendo no momento Zero Trust, né? Hoje a gente não pode ir ao mercado porque é uma área perigosa, a gente não pode ir ao açougue porque é uma área perigosa. Então, aí quando alguém vem da rua, fala assim, isso é um problema. Às vezes fica naquela zona neutra, eu não sei se está seguro ou não está seguro. Eu acho que isso foi uma premonição, tenho quase certeza. Eu acho que, agora voltando um pouco para a tecnologia, eu acho que entender esse conceito é primordial. As empresas precisam fazer isso. E nós, consultores, a gente já está vendo esse movimento, né? As empresas já estão entendendo que não precisa mais deixar... que o firewall não é a borda mais, a borda se expandiu, né? Então, quando a gente hoje está vendo projetos meio que, às vezes, por necessidade da pandemia, de home office, migração urgente para a nuvem, ou expansão dos projetos em nuvem, IoT também. Então, eu acho que é exatamente esse o caminho que as empresas estão seguindo, por bem, né? E isso reforça ainda mais a necessidade e o conceito que a Palo Alto está trazendo para a gente hoje nessa nossa live. Zé. Obrigado, Marcelo. Bastante interessante isso, né? E a gente falar a respeito do que acho que ficou claro para todo mundo. Agora a gente só queria estender um pouquinho mais de características dessa solução, Bortolazzo. Então, Marcelo falou aí algumas coisas a respeito de estratégia do perímetro, né? Deu alguns exemplos interessantes da questão de fato, nós estamos vivendo o Zero Trust, reforçou o que nós já falamos um pouquinho em lives anteriores. Você também falou a respeito da não efetivação da segurança por perímetro, né? Que é algo desenvolvido há quase 30 anos atrás, e a gente está falando aqui que Zero Trust é um padrão de confiança, né, que precisa ter, e a gente está falando aqui de usuários, de dispositivos, de aplicação, de pacote, não importa onde é que esteja, é preciso verificar. Esse é o princípio do Zero Trust, né? Ele é refletido, na verdade, em alguns pilares. Por isso que eu queria, Bortolazzo, que você falasse um pouquinho para nós como é que esses pilares estão compostos e como fabricantes, como Palo Alto, por exemplo, estão inseridos nesses pilares. Zé, é legal pensar, como eu falei, né? Volta a questão de que é uma estratégia, né? Então, partindo da premissa de que é uma estratégia, quais são os caminhos, né, para se aplicar essa estratégia no teu ambiente? Então, a primeira ideia do conceito é que antes a gente entendia, como o próprio Marcelo trouxe, que existia um lado não confiável e outro confiável. Hoje não, né? Hoje é tudo Zero Trust quando a gente pensa na questão da quarentena, do mercado. O exemplo que ele trouxe, ele é bem interessante com o momento que a gente está vivendo. Com a ideia do Zero Trust é muito parecido. Antigamente a gente tinha a visão de que fora era não seguro e dentro era seguro. Então eu projetava toda a minha rede e toda a minha estratégia de segurança, política, processo, usuários e acessos, baseada na ideia de que fora é não confiável e dentro é confiável. Não existe mais o dentro e fora. Tudo está misturado nisso, né? Então, desde a mobilidade do usuário, conexões externas, a própria transformação digital que as empresas têm passado, interconectando mais tudo, obriga você a não ter mais essas bordas que é o que a gente está conversando aqui. Então, a ideia do Zero Trust é você, primeiro,
destruir a ideia de que fora é não confiável e dentro é confiável, e partir para uma ideia de que tudo é não confiável, né? Zero trust. Então, eu não confio em nenhuma área, em nenhum indivíduo, nenhum computador, ou nenhum segmento da minha rede. Eu considero todos eles não confiáveis. A partir do ponto que eu considero todos eles não confiáveis, a partir disso eu vou começar a criar as minhas políticas, processos e ferramentas e segmentações. Então, esse é um primeiro conceito importante para entender. O segundo conceito importante é que você precisa sempre desenhar isso de dentro para fora. Quero dizer como de dentro para fora. Primeiro, você precisa entender qual que é a superfície que eu quero proteger. Pode ser um dado, quando eu penso numa LGPD, numa GDPR, um dado de cliente. Pode ser um equipamento de IoT, uma câmera, ou um controlador de uma usina nuclear, ou de uma usina hidrelétrica. Pode ser uma rede, que, por exemplo, uma rede de SPB, onde eu tenho dados de financeiros, ou uma rede que é obrigada a ser compliance com o PCI. Então, o segundo ponto aí é eu determinar o que eu quero proteger. A partir do momento que eu determino o que eu quero proteger, eu projeto isso de dentro para fora. E eu projeto disso, primeiro, tentando entender quem e o que tem acesso àquele determinado recurso. Aí a gente passa por um ponto muito importante, que é você ter visibilidade de tudo. É você conseguir identificar todo o tráfego, todo tipo de acesso, conteúdo, tudo que eventualmente tem acesso àquele dado. É uma analogia interessante para quem está passando por uma jornada de LGPD, que é a mesma pergunta que o auditor vai te fazer quando você disser que tem um dado aqui que é de cliente. Ele vai te perguntar quem e o que tem acesso e como tem acesso. E quem transaciona esse dado. Então, a partir do ponto que você determina que você quer proteger, você tem visibilidade sobre tudo que acessa esse ambiente, ou esse asset, ou esse dado, a partir daí você vai começar a desenhar suas políticas e processos. Então, o que a gente propõe são basicamente 5 passos simples que você pode executar dentro do escopo de proteção que você quer ter. Primeiro, como eu já disse, é identificar a superfície do ataque. Usando uma analogia, vou proteger ambientes de IoT. Tá? O segundo ponto é mapear os fluxos de transação. Eu vou começar a ter visibilidade de tudo que passa, entender como está esse tráfego, quem acessa e como, e a partir dali eu começo a desenhar a minha rede. Aí eu vou desenhar segmentações de rede, vou desenhar políticas e processos de quem tem que ter esse tipo de ação ou não. Depois que eu desenhei e implementei essa segmentação, essa política e processo, basicamente eu vou monitorar tudo e aí garantir que isso não é alterado, que eu não tive alguma variação ali que eu tenha que identificar e que eu tenha que, eventualmente, corrigir. Então, o conceito básico é esse. Uma analogia muito interessante que a gente traz do conceito é como funciona, por exemplo, o serviço secreto americano. Quando você tem lá o presidente e ele está dentro de um carro, quem que é o asset que você quer proteger? É o presidente. E você sabe quem tem acesso ao presidente, quem deveria ter, aonde ele está e como que aquela pessoa tem que ter acesso. Em volta do carro, você deve ver sempre que tem várias seguranças em volta do carro. Aquele é o teu microperímetro. Basicamente, ali onde você está protegendo aquele microperímetro. Só que você tem um perímetro maior, que seria a nossa antiga borda, que é aquela faixa que separa o público que está do outro lado. Ao mesmo tempo, você deve ter atirador no helicóptero, que são os seus monitores em volta, que estão olhando tudo que está acontecendo em volta. Então, a ideia do Zero Trust é basicamente se aplicar esse mesmo conceito. O que eu quero proteger? Quem tem acesso? Qual que é o meu microperímetro e os controles que eu tenho que ter até chegar nesse presidente de dentro para fora? Qual que é a minha borda final, que seria o meu faro de borda tradicional ali? E os meus controles adicionais que vão trazer dados para essa inspeção, para essa validação do asset que eu quero proteger. Então, é um conceito relativamente simples. E o interessante é que você pode aplicar ele em microgrupos, né? Então, eu posso definir qual que é o escopo que eu quero aplicar e aplicar ele numa determinada rede, num determinado asset, num determinado ambiente. Eu não preciso sair de uma rede que não tem nada do conceito de Zero Trust para 100% dele. Eu posso ir fazendo isso de uma maneira faseada, de acordo com a minha necessidade de negócio e com o meu objetivo. Um outro exemplo muito simples é quando você passa por um compliance de PCI. Se você conseguir diminuir o escopo do PCI e rodar só naquele ambiente, você vai ter a segurança que você precisa. Então, o Zero Trust ele é a mesma coisa. Eu posso ir definindo as áreas e os ambientes que eu quero proteger e seguindo esses 5 passos, definir a superfície, mapear fluxo, desenhar a rede, criar a política
e monitorar tudo para conseguir implementar ele ao longo da minha jornada de segurança. Só isso, Zé. Legal, Bortolazzo. Marcelo, você viu, o Bortolazzo falou de LGPD, falou de PCI, falou de um monte de outras coisas integrados a esse mesmo conceito. E você, o que você pode acrescentar a mais aí do que o Bortolazzo falou? Bom, cada intervenção é uma aula, então vamos... Hoje, uma das questões que a gente tem visto bastante utilização do Zero Trust é justamente com a parte de IoT. Como existem, né, podem existir dentro da rede vários dispositivos que a equipe de segurança não está enxergando, a chamada Shadow IT, o conceito Zero Trust, eu acho que ele vai servir como uma luva. Se a gente pensar que a gente pode ter até 2025 1 trilhão de equipamentos conectados na internet, imagina esse número. Dentro de casa, dentro da empresa, toda a tecnologia que a internet das coisas pode trazer vai gerar benefício, isso é fato. Vai gerar aumento de produtividade, menor custo de prestação, eficiência. Por exemplo, se uma empresa está na Alemanha, precisa fazer uma manutenção numa máquina aqui no Brasil, ela não precisa deslocar um técnico, basta que aquele dispositivo esteja conectado na internet, ele vai fazer toda a coleta de dados e fazer até uma análise preventiva, se o equipamento está ok, se não está ok, quando precisa fazer uma manutenção. Só que isso também tem um outro lado da moeda. Ele vai trazer problemas, né? Ele vai trazer um impacto negativo, que vai ser aumento de complexidade do ambiente, vai ser... você pode chegar a perder controle, porque se a área de segurança ou TI de infraestrutura não souber tudo que está na rede, vai acabar se perdendo. Alguém foi lá e espetou uma cafeteira, um ar-condicionado, que não poderia ou não tem todas as devidas prevenções. Além de toda a parte de privacidade e espionagem industrial, né? Imagina um hacker atacar uma indústria de energia, né? Uma empresa de distribuição elétrica, e decidir desligar determinadas áreas, determinadas regiões. Então isso é bem complicado também. Só que ao mesmo tempo, temos que, bem baseado no que o Bortolazzo disse, o Zero Trust, ele não é caro, não é uma caixa que você vai colocar lá. Você pode usar a infraestrutura atual e ir implementando aos poucos, de forma gradativa, adaptativa, e conseguir aí utilizar a melhor parte das duas tecnologias, né? O que é Zero Trust, o que não é Zero Trust, e tentar chegar no consenso. Isso aí, Zé. Bom, Marcelo, obrigado. Eu achei interessante, você foi muito preciso nessa questão do IoT, é verdade, né? Realmente, o IoT exige uma mudança na estratégia de se trabalhar a segurança, porque isso vai fazer a diferença daqui para frente, né? Esses números de equipamentos que vão estar integrados numa rede são realmente gigantescos e vai se precisar de uma estratégia muito mais do que de equipamentos. Então, eu acho que foi bem preciso essa questão do IoT. Mas antes de eu perguntar um negócio que eu estou pensando aqui para o Bortolazzo, eu queria primeiro agradecer ao pessoal que está nos assistindo, bastante gente nos vendo, continuem conosco, façam as suas perguntas que a gente vai responder todas ainda hoje, quem sabe aqui nesse evento, ou por e-mail nós vamos responder. Obrigado a vocês que estão conosco, né? Até esse momento aqui, até agora. Mas, Bortolazzo, o Marcelo trouxe aí um novo tempo debate, né? E pensando no que ele falou, eu queria explorar com você essa questão das prioridades, né? E do momento em que nós estamos vivendo. Você acha que é necessário uma mudança nas prioridades das empresas nesse momento?
Eu acho que as empresas já têm mudado um pouco a prioridade. Acho que o momento que a gente está vivendo faz com que tudo que a gente tinha planejado seja revisto, né, pessoalmente, profissionalmente. E, então, acho que já existe uma mudança, sim, existe uma evolução disso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a realidade, na prática, ainda está distante do idealizado, conceitual que a gente fala aqui. Então, sim, eu acho que tem que ter uma mudança. Ao mesmo tempo, a gente já percebe uma mudança acontecendo nas prioridades. Então, primeiro ponto importante que a gente pensa, né? As empresas tiveram que, em poucos meses, investir em acesso remoto e preparar toda a infraestrutura para essa força remota trabalhar durante a época de pandemia, que deve demorar ainda, provavelmente, mais uns 6 meses para voltar a algo um pouco mais do que era o normal antes disso, né? Então, isso já foi uma mudança muito grande em cima de como a empresa investe e prioriza a transformação digital dela. Ao mesmo tempo que existiu uma aceleração, e o Marcelo trouxe isso um pouco mais cedo, uma aceleração muito grande na adoção de cloud público. Já era uma tendência muito grande, mas com a pandemia, todo mundo acessando isso de ambientes remotos e a empresa precisando ser escalável de uma maneira mais dinâmica, fez com que as empresas acelerassem os projetos de cloud pública, cloud privada e de SaaS. Então também já teve aí uma mudança muito grande em cima disso. Ao mesmo tempo, as empresas estão sendo obrigadas a readaptar toda a parte de processos, políticas, toda a governança que a empresa tinha antes. Então, esse momento de mudança, ele é um momento interessante para você até mesmo revalidar essa sua estratégia, aproveitar essa onda e, eventualmente, já melhorar a tua estratégia em cima de segurança. O importante é pensar que nessa transformação que as empresas passaram nos últimos meses aí, isso trouxe uma série de outros riscos, né? Então, o que a gente tem visto muito do outro lado aí da moeda é um aumento muito grande, por exemplo, de phishings direcionados ao momento que a gente está vivendo, direcionado ao assunto pandemia e Covid, assim por diante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esses phishings estão chegando na casa das pessoas agora. Não é mais numa infraestrutura totalmente protegida dentro da rede da tua infraestrutura. Eventualmente, na sua casa, os usuários como um todo, nem todos têm um computador corporativo para trabalhar, nem todos conseguem realmente separar, né, a rede ou o computador que ele está usando para trabalho do que o teu filho está usando para jogar, para acessar uma série de outras coisas. Então, o aumento do phishing do assunto ele é mais crítico agora, pela forma como o usuário está trabalhando. Ao mesmo tempo, o aumento da infraestrutura remota aumentou o tipo de ataque para essa infraestrutura de acesso remoto também, né? O que causou aí um outro problema que a empresa antes endereçava de uma maneira mais simples. Um outro ponto muito importante para trazer nessa mudança comportamental são os ataques voltados para a cloud pública. Então, a gente tem falado muito aqui de acesso remoto, mas as empresas investiram muito em cloud pública nessa transição em SaaS. E se viu um aumento muito grande em cima desses ataques para a cloud pública. Bom, um ponto que a gente já fala há alguns anos, e às vezes o pessoal pergunta, né? Mas a cloud pública é mais segura, é menos segura? A cloud pública, conceitualmente, ela é mais segura que uma estrutura tradicional. O problema da segurança na cloud pública hoje, que se torna mais crítico agora por causa da pandemia, é que você tem menos governança, você tem menos conhecimento de como proteger a cloud pública. Então, o ponto aí não está na cloud pública ser mais insegura ou segura, mas sim como a tua empresa, os profissionais da tua empresa estão preparados para proteger essa cloud pública. Então, voltando ao conceito que a gente estava falando de Zero Trust, com essa mudança comportamental de usuário, acesso remoto, aceleração de cloud, é um momento muito bom para você já criar políticas e processos de uma governança baseado numa estratégia que o mercado já recomenda e reconhece como líder para você conseguir melhorar a tua segurança. Então, esse momento todo, ele traz uma oportunidade, como em tudo na vida, para você já começar essas estruturas, já evoluir nessas estruturas que você tem criado em cima de um conceito novo, de um conceito mais vencedor, vamos dizer assim, para essa estratégia de segurança. Então, o que a gente tem visto nas empresas é que essa mudança tem acontecido, mas ela precisa ser intensificada, talvez, em cima do conceito de segurança atrelado a essa mudança. Então, acho que esse é um ponto que a gente vem advogando, vem educando os clientes há um bom tempo, e eu acho que agora eles estão percebendo, pelos ataques e pelos impactos que eles têm sofrido nesses ambientes, que é importante investir neles. Mas eu acho que é isso, acho que basicamente
continuar com essa mudança, mas criar ela, fazer a mudança com uma estratégia mais vencedora, com uma estratégia mais nova que o conceito de Zero Trust traz. Zé, acho que basicamente é essa mudança que eu vejo mais prioritária hoje. Tá bom, obrigado, Bortolazzo, sempre preciso, né? Aí, Marcelo, alguma observação, algum diferencial que a Embratel está montando, digamos assim, para essa nova realidade? Hoje a Embratel ela trabalha muito baseado no que o Bortolazzo disse, tendo como foco, por exemplo, um dado, né, a infraestrutura, ou uma informação que é aquilo que é o ponto crítico da empresa, a Embratel consegue fazer como camadas que a empresa vai adotando para essa nova estratégia dela. Então a gente vai desde a parte de pessoas e processos, né, LGPD 27001, a gente passa pela parte de segurança de aplicações, passa pela segurança de endpoints, vai para a parte do que é segurança interna, NAC, Wi-Fi seguro, esse tipo de coisa. Também a gente tem um serviço tradicional, mais tradicional, né, que a gente atua há mais tempo, que é toda a parte de segurança de perímetro. Hoje a gente já faz isso há mais de 20 anos. Toda a parte de segurança em nuvem, né, bem o que o Bortolazzo falou. A gente tem toda a parte de gestão de risco e compliance, em toda a integração, em toda a parte de inventário de nuvem, o que o usuário está fazendo, o que o usuário não está fazendo. Também tem toda a parte de SOAR, que, por exemplo, é toda a parte de orquestração, automação e resposta a incidente. Então a gente tem nossos SOCs que a gente tem 2 SOCs hoje, no Rio de Janeiro e São Paulo, totalmente redundante, equipe 24/7, todo mundo certificado, e ainda chegando até Cyber Intelligence, ou seja, como é que o mundo está vendo a empresa. Então, ao longo desses 20 anos que a Embratel tem na área de segurança, a gente tem aí 40 serviços que pode justamente vir de encontro à estratégia que a empresa está adotando para essa nova fase. É isso aí, Zé. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Escutando vocês falarem, né, eu estava aqui pensando, o Bortolazzo estava comentando a respeito de todo esse momento, você falando de como as empresas estão se posicionando, e a gente começa a perceber o quanto é importante que essas empresas, né, tenham uma estratégia bem definida, né, para todos os momentos. Essas estratégias passam sempre, né, o Bortolazzo falou, você falou, por um conhecimento e aplicação de conceitos claros, né? As empresas precisam conhecer, elas precisam aplicar um preceito para viverem, né? A gente está vendo que há alguns anos atrás não se falava muito dessa preocupação com estratégias claras de segurança. E hoje a gente está vendo que estratégia passa a ser uma questão primordial para as empresas, né? Mais às vezes até do que um produto ou outro. E em 2016, Bortolazzo, você deu uma entrevista para a revista Computer World e que você já falava, né, em 2016, que as empresas entrariam num processo de mudança de estratégias de segurança. Então, você falou isso há 4 anos atrás. Você acha que depois de 4 anos atrás, as empresas de fato criaram ou expandiram essas estratégias? Eu acho que algumas empresas, sim, elas investiram e estudaram um pouco mais esse conceito para começar a mudar. O ponto é que, infelizmente, no Brasil, a gente é drivado um pouco pelas crises, né? Então, isso acaba sempre tendo mudanças de prioridade. Eu acho que teve um certo investimento, mas nada como agora, sendo muito sincero. Eu acho que de um ano para cá, e como eu falei, a gente já fala desse conceito de Zero Trust há uns 5, 6 anos, dentro da Palo Alto. De um ano para cá, isso acelerou muito. Então, acho que as empresas realmente perceberam que elas conseguem economizar mais, que elas conseguem melhorar e deixar mais otimizados os serviços, e que não é um custo, e sim um investimento, trabalhar nessa estratégia. Então, eu acho que poderia ter se melhorado bastante de 5 anos para cá até agora, usando esse conceito, mas de um ano para cá, eu acho que isso evoluiu bastante.
Um ponto importante também, pensando nessa mudança, né, de 4, 5 anos atrás para agora, foi essa mudança do conceito de Zero Trust para o Zero Trust Extended, que a gente falou um pouquinho antes, mais brevemente, né? Antes, a gente falava de Zero Trust na primeira versão dele, mas como olhando mais para a rede, segmentação, e hoje a gente fala com Extended, abrangendo já tudo de ponta a ponta, né? Do endpoint, do usuário remoto, ao data center público ou privado, ao teu SOC, enfim. Então, o ponto é que as empresas começaram a perceber que essa expansão do conceito Zero Trust, ela também trouxe mais benefícios de negócio para a empresa em se adotar. Então, eu vejo uma aceleração muito grande de um ano para cá, e eu vejo que nos próximos anos isso vai continuar acelerando. Dentro dessa ideia da mudança e do conceito, é muito importante a gente pensar, como eu falei antes, que não é só ferramenta, né? A Palo Alto, por exemplo, ela tem equipamentos desde para tratar a questão da segmentação externa e interna, ajudar no processo de visibilidade dos flows, para poder implementar essa política de Zero Trust, como também soluções para cloud pública e privada. Mas a gente passa também por toda uma atualização de política e processo. E o próprio Marcelo trouxe a questão do SOAR, né? O SOAR, que é o que a sigla diz, né, para quem não conhece, Security Orchestration and Automation Response. Isso é um conceito que traz o que a gente está usando na base para modernizar os SOCs, o que eles chamam de SOC 2.0. Então é importante pensar que, quando a gente pensa na estratégia de Zero Trust, eu vou pensar em ferramentas de segurança, em inspeção adicional, mapeamento de fluxo de tráfego, eu vou pensar também em ferramentas voltadas para a cloud pública, como eu identifico assets, eu vou pensar em ferramentas voltadas para IoT, como o Marcelo trouxe, como eu identifico essas máquinas para poder aplicar segurança para elas, mas eu também tenho que pensar em como eu vou monitorar todos esses dados, né? Pensa que eu estou gerando muito mais informação, porque agora eu não confio mais em uma rede, então estou segmentando todas, inspecionando todas, com todas as funções de segurança habilitadas, basicamente a ideia é essa, né? Eu vou realmente habilitar tudo que eu posso habilitar em todos os segmentos de rede. Isso vai gerar uma massa de dados muito grande. Então, quando você pensa na efetividade de um SOC hoje, não um SOC reativo, né? Um SOC proativo, um SOC que vai entender o que está acontecendo ali em real time e tomar realmente ações, a gente cai num conceito de SOAR, que é o Secure Orchestration and Automation Response. Também é importante pensar que essa jornada, quando a gente pensa na melhoria da tua estratégia de segurança, ela passa pela modernização do seu SOC. E aí é onde, por exemplo, os provedores podem ajudar muito, a Embratel como um deles, que também fornece a nossa solução dentro dessa estrutura, como que a gente consegue usar de toda essa massa de dados que é gerado pelos devices que estão, pelos equipamentos que estão monitorando a IoT, cloud pública, privada, juntar tudo isso de uma maneira coordenada e que a gente consiga tirar a inteligência desses dados, ao mesmo tempo aplicar threat hunting, times de incident response, para acelerar toda a investigação de um incidente, para evitar incidentes de maneira automatizada. Então, a gente também entra no conceito de SOAR. A gente tem uma solução que chama XSOAR, que basicamente a ideia é eu conseguir mastigar todos esses dados e automatizar os meus processos de segurança. Então, o interessante do SOAR é que ele também não é só a tecnologia. Então, a gente falou, eu vou aplicar ele, por exemplo, para juntar tudo que é dados que eu tenho e automatizar a minha resposta a incidente, ter flows digitais, vamos dizer assim, para os meus processos de segurança que antes eram manuais. Então, basicamente, eu vou também automatizar o meu SOC, os processos do meu SOC em workflows digitais. Mas é interessante pensar que, quando a gente pensa de novo no SOAR, eu estou pensando em automatizar todos os processos de segurança. Então, um outro processo, ele falou de LGPD um pouco antes, você tem o DPO, né? Que é aquele cara responsável por responder a um incidente, publicar, entender o que está acontecendo. Você pode, por exemplo, com o SOAR, automatizar desde uma resposta a incidente de um phishing que chegou na minha rede, e ele criar já uma reação automática e proteger, ao mesmo tempo, automatizar a forma como o DPO vai tratar com as áreas legais e com todo mundo que ele tem que falar para publicar uma informação sobre o que aconteceu relacionado ao LGPD. Então, é muito interessante pensar que o conceito de Zero Trust está muito interligado também com a automatização do seu SOC, com a criação de um SOC 2.0, que passa obrigatoriamente pelo conceito de SOAR, que é uma outra tecnologia que vem para o mercado e que, eventualmente, vai ajudar nessa modernização. Então, expandindo um pouco a discussão, né, saindo do conceito básico só segmentação de rede,
é importante pensar que essa proteção, que esse conceito tem que ser aplicado de ponta a ponta, da cloud pública, cloud privada, data center, endpoint. Ao mesmo tempo, você tem que modernizar também, é interessante pensar na modernização do teu SOC para conseguir realmente tirar proveito de todos esses dados que estão sendo gerados com essa nova estratégia. Então, essas duas coisas estão muito conectadas dentro de uma transformação de segurança, de uma transformação digital da tua segurança nas empresas hoje. Obrigado, Bortolazzo. Aí, Marcelo, o Bortolazzo falou algumas coisas interessantes, né, da transformação digital de segurança, modernização de SOC, utilização de ferramenta de SOAR, a automação de respostas a incidente. Você, lá atrás, comentou a respeito da segurança em camada, né, que a Embratel tinha criado, e ali tem um capítulo específico que fala sobre esses conceitos, né, de ação de resposta, de SOC, de SOAR. Então, eu queria que você, na verdade, desse uma sequência até isso que o Bortolazzo acabou de colocar para a gente aqui. Então, eu queria que você acrescentasse mais a respeito dessa questão de estratégias, indo por esse caminho do SOC, Marcelo. Então, vamos lá. Realmente, nesse cenário que a gente está vivendo agora de pandemia, principalmente, muitas empresas elas se viram obrigadas a mudar completamente os investimentos que elas tinham. Então, tudo que elas estavam prevendo para 2020, esquece e começa de novo, dá um reseta lá, porque ninguém previu, não houve previsão para isso. Então, toda a parte de redundância, continuidade de negócios e tudo mais, as empresas não conseguem mais fazer. Então, o contraponto disso foi o crescimento absurdo de ataques. Então, cresceu demais os ataques, baseados ou na política de phishing, ou até mesmo na pouca efetividade que as pessoas têm em suas casas, né? Um pouco do que o Bortolazzo falou. Não conseguir separar o que o filho joga do que o desktop ou o notebook da empresa. E para que as empresas não façam um investimento tão grande assim no SOC, a Embratel tem esse serviço. Então, a gente tem, nos dois SOCs, tem toda essa parte de incidente, de SOAR, de resposta a incidentes, threat hunting, utilizando tecnologias dos parceiros. Então, a Embratel ela consegue fazer essa junção, e a empresa não precisa investir em especialização, certificação, como fazer para juntar esses fornecedores, não precisa de nada disso. A gente já tem isso embarcado dentro de casa, utilizando, por exemplo, as soluções da Palo Alto, o XSOAR, para o SOAR, e também para a parte de segurança em nuvem. Acho que também é uma parte muito importante a gente falar de toda a parte do Zero Trust em Cloud, né, dessa proteção também, estender isso também para o ambiente em Cloud. É isso aí, Zé. Obrigado, Marcelo. Bom, deixa eu pedir para os meus amigos que estão nos assistindo, continuem conosco, obrigado pela presença de vocês, espero que vocês continuem mandando seus questionamentos aqui, a gente vai responder essas perguntas de vocês, ou vai mandar um e-mail, mas continue conosco, que é o mais importante. Eu acho que a live está sendo bastante interessante, a gente está trazendo um tema pouco discutido, e é um tema que todo mundo deveria ter na sua agenda, todo CIO, todo gerente de segurança, de TI, devia ter na sua agenda para que a gente, para implementar essas mudanças estratégicas. Aí eu vou pegar um pouquinho, aí o Marcelo falou desse nosso grande portfólio, né, e só queria colocar que esse portfólio é um fruto das grandes parcerias que a gente tem, né? Então, esse ecossistema de parceiros que a Embratel tem, que nós criamos, é que permite levar essa diferença para as empresas, né? Levar, estar junto com uma empresa como o Palo Alto, que é líder desse segmento de segurança, nos ajudando a mais estratégias corporativas para os parceiros, né? E essa parceria que a gente tem com essas empresas, com esse nosso ecossistema, é que permite que a gente entregue para os parceiros um capital intelectual
que dificilmente se consegue sozinho, né? Mas eu queria só voltar a um tema, vocês dois já falaram a respeito disso, mas eu acho que eu preciso puxar um pouco melhor esse tema para que a gente, para que o nosso público, para que os nossos espectadores até entendam um pouquinho mais, até porque é o tema do momento, né? A gente está falando aqui de cloud pública e privada, e vocês falaram a respeito de Zero Trust em cloud pública e privada, né? A gente sabe que a evolução, a absorção desses ambientes de cloud cresceram muito, muito, muito no Brasil nesse período. Então, Bortolazzo, eu queria, na verdade, que você estendesse um pouquinho mais as suas considerações. Você já falou algumas coisas sobre segurança em cloud, mas eu queria que você estendesse um pouco mais a respeito de segurança ou de Zero Trust em segurança de cloud. Sim, Zé, é um assunto bem extenso, né? Como a gente falou, o conceito de Zero Trust ele pode e deve ser aplicado de ponta a ponta, né? Desde o endpoint, existe uma discussão quando você pensa na questão do endpoint, as redes tradicionais e acessos remotos, assim por diante, tanto que tem alguns conceitos como o SaaS, que falam do Zero Trust Embedded ali também, como a cloud pública, como base, né? Com o próprio crescimento do uso e da ameaça, naturalmente, para esse ambiente. Então, o assunto de Zero Trust para a cloud pública, ele é bem interessante, ele é bem extenso até, mas ele segue o mesmo conceito inicial, né? Primeiro a gente define o que eu quero proteger, vou desenhando de dentro para fora e vou colocando os meus controles e monitorando os flows. A diferença é que quando a gente pensa na cloud pública é um pouco mais complexo ou diferente de ser protegido do que aquele ambiente tradicional que você coloca um equipamento físico ou segmenta um pedaço da rede ali. Então, quando a gente pensa em cloud pública e privada, eventualmente também, é importante entender dentro dessa estratégia quais são os passos que você vai fazer para mapear esse ambiente que você tem e para eventualmente proteger. Você não vai conseguir fazer e aplicar um conceito de Zero Trust numa cloud pública simplesmente colocando um firewall lá, ou um IPS, algumas coisas que você até faria com mais sucesso no ambiente privado. Então, na cloud pública, é importante você pensar que você tem que, sim, segmentar e criar a proteção desses segmentos que você vai fazer. Você tem que olhar a parte de containers, por exemplo, que é um outro mundo dentro da cloud pública, e você microsegmentar a estrutura de container também com esse mesmo conceito. Você tem que proteger toda a parte de configurações, de alterações e coisas que são feitas na cloud pública no dia a dia e que são bem dinâmicas, né? Considerando a cloud privada, tem que olhar para esse tipo de abordagem também. Então, quando a gente pensa na segurança e no conceito de Zero Trust de uma cloud pública, ele vai passar pela segmentação, que também é feita na privada, ele vai passar pela proteção dos sistemas operacionais, da parte que é serverless, da parte que é container, com microsegmentação, com validação de código, com validação dos sistemas operacionais dos dados ali, e ele vai passar pela monitoração contínua desses ambientes de cloud pública, muitas vezes através de APIs, por que está acontecendo de alteração. Agora, quando a gente pensa na segurança da cloud pública, saindo do como, né, e entrando um pouco num passo antes do porquê, por que colocar Zero Trust e construir uma cloud pública com segurança? Isso é um ponto que muitas pessoas hoje até erram, vamos dizer assim, com a velocidade, com a pressão, assim, migrar tudo para a cloud pública rapidamente, pela essa velocidade, acaba deixando segurança como algo secundário para a cloud pública, que não deveria ser, né? Então, nesse ponto do porquê começar um ambiente de cloud pública, ou qualquer que seja o ambiente, já com o conceito de segurança de Zero Trust by Design, isso vai te poupar muito tempo e dinheiro no futuro. Então, o ponto a se pensar aí primeiro é que o que faz as empresas hoje irem, o caminho que elas vão para a transformação digital, passa pela cloud pública. Oi, voltei. A maior parte das empresas, elas passam por um momento de colocar ambientes que não são tão críticos inicialmente nessa cloud pública, para em algum determinado momento colocar o core de business dela, ou a parte que é mais pesada do que ela faz. Se você começar o teu design de segurança junto com o teu design de cloud pública,
e criar a tua estrutura de cloud pública com segurança by design ali, sendo Zero Trust parte do segmento, quando você chegar no momento de movimentar as coisas mais pesadas, a tua infraestrutura de cloud pública já está preparada e protegida para receber ambientes que precisam de PCI Compliance, que precisam de outros tipos de controles mais sérios, considerando que é mais o core do teu business. Ao mesmo tempo que o teu time de segurança, de rede, de desenvolvimento, ele já está adaptado a esse modelo de segurança, construindo a infraestrutura de cloud pública já com segurança, ele já vai estar mais preparado, treinado nessa transição. Ao mesmo tempo que evitar um problema de segurança nessa fase de transição para a cloud pública vai te poupar a sua empresa de puxar o freio de mão da migração para a cloud pública. Pensa que, e que eu já vi acontecer em algumas empresas, no meio do processo de transição para a cloud pública, ela tem um incidente na cloud pública. O que acontece nesse momento? A empresa vai puxar o freio de mão, voltar 2 passos, e aí para colocar algo realmente pesado nessa cloud pública, ela vai repensar e vai demorar mais a transformação digital. Então, investir em segurança by design na cloud pública e usar o Zero Trust como parte dessa estrutura base de estratégia vai te poupar, desacelerar depois, vai te permitir o teu time estar treinado e capacitado para ir para a cloud pública com segurança no futuro. Ao mesmo tempo, ela vai pavimentar toda essa tua transformação digital. Então, a gente vende muito essa ideia e advoga muito em cima dessa ideia de que tem que começar a infraestrutura já com segurança. Vai te poupar dinheiro no futuro. Vários cenários que eu já encontrei de clientes, onde a gente começa a colocar segurança, quando o cliente decide colocar uma aplicação estratégica na cloud pública. Aí a gente vai olhar a cloud pública e ela está totalmente mal segmentada, com uma série de automatizações que poderiam ter sido feitas de uma maneira correta, que vão ter que ser refeitas agora para ter segurança, para conseguir hostear essa aplicação mais crítica. Então é importante pensar que, se você não fizer isso no começo, você vai ter que redesenvolver, você vai ter que mudar algumas coisas da tua infraestrutura depois. Isso vai ter um custo, isso vai causar um problema de negócio para você muito maior e vai desacelerar a sua transformação digital. Então é importante pensar que começar já correto vai te poupar dinheiro, como em qualquer projeto, né, qualquer coisa que a gente faz na vida. Ao mesmo tempo, o conceito Zero Trust ele vai se aplicar na cloud pública com bastante eficiência também. Então, acho que é um investimento que eu recomendo. Está pensando na movimentação para a cloud pública ou já está movimentando para lá? Já senta com a tua estrutura de segurança, olha, conversa e define já uma estratégia de segurança em conjunto com o desenvolvimento, com o pessoal de DevOps, para não ter que refazer tudo isso no futuro e não ter que desacelerar a tua transformação digital, Zé. Obrigado, Bortolazzo. Marcelo, em cima desse conceito de cloud, né, como é que a Embratel está vendo? O que ela está olhando sobre essa questão de segurança em cloud? Pois é. A questão, a Embratel ela tem visto alguns projetos que os clientes estão dizendo assim, olha, quero colocar um firewall na nuvem, estou fazendo segurança. Nem sempre. Vendo isso, a Embratel está criando um framework para a segurança em cloud. Isso é tanto para nuvem pública, quanto para nuvem privada ou para um ambiente híbrido. Né? Isso é muito do que o Bortolazzo falou. Se você tem Zero Trust ou estava implementando Zero Trust em casa, se você tem uma nuvem, tem um ambiente em casa, leva para a nuvem, para as duas estarem juntos trabalhando. Então, nesse framework que a gente está desenvolvendo e já está amadurecendo bastante, a gente vai utilizar políticas de segurança aliadas a técnicas de detecção e machine learning para justamente superar os desafios comuns da nuvem pública. Por exemplo, falta de visibilidade, problemas de shadow IT. A nuvem pública te permite fazer muitos servidores, então, às vezes, criar esse servidor de forma desenfreada acaba saindo do controle, né, do radar da equipe de segurança. Problemas de risco e compliance, né, como o Bortolazzo disse, se você precisa de uma certificação PCI, você precisa manter os relatórios de PCI também do que está na nuvem.
Se você segue ISO 27001, também precisa ter esses relatórios a partir do teu ambiente que está na nuvem. Então, a gente consegue fazer isso, identificar também a parte de usuários, né? Que usuário está acessando o quê, como, onde, o que ele está fazendo. Então, acho que isso é muito importante dentro desse framework que a gente vem trabalhando. E uma das soluções que a gente trabalha dentro do nosso ecossistema, como você bem disse, do nosso ecossistema de parceiros, a Palo Alto, ela tem uma linha chamada Prisma Cloud, Prisma Access, que ajuda muito nessa parte que a gente fornece, nesse framework que a gente trabalha. Eles têm também a linha Cortex, que é uma herança, né, de uma empresa que eles adquiriram. Não sei se Bortolazzo vai falar, mas a gente tem toda a operação 24/7 para cuidar desse ambiente, além de gestão e consultoria especializada. Ou seja, se o desafio da empresa é migrar para a nuvem ou expandir a presença dela na nuvem, a Embratel pode auxiliar em vários pontos desses processos para que essa tarefa seja segura e confiável. É isso aí, Zé. Obrigado, Marcelo. Bom, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu só queria pegar duas questões aqui do chat para vocês responderem, mas vocês precisam ser muito breve, muito rápido, para que a gente consiga terminar isso aqui, tá bem? Bortolazzo, eu tenho uma pergunta aqui, rapidamente, que eu quero falar com você, para você colocar em termos práticos. Como é que a estratégia de Zero Trust pode melhorar a estrutura de segurança da empresa? Consegue fazer uma condensação rápida para a gente, Bortolazzo? Sim, com certeza, Zé. Eu acho que o primeiro ponto aí é que você vai melhorar você vai acelerar todos os processos que você tem de segurança, você vai melhorar a tua eficiência em tratar uma ameaça, a velocidade em tratar uma ameaça, ao mesmo tempo você tende a reduzir custos operacionais, porque você vai ter uma rede mais eficiente. Então, de maneira bem sintetizada, Zé, na prática, a empresa vai gastar menos, vai operar com mais eficiência e vai ter mais velocidade em tratar eventos, tratar ameaças, ao mesmo tempo que qualquer jornada que for necessária a empresa passar, como a LGPD, como eu trouxe agora, essa visibilidade que o Zero Trust vai trazer vai ajudar a acelerar essa jornada. Então, de maneira bem simplista, esse seria a resposta para essa pergunta, Zé. Obrigado, Bortolazzo. Marcelo, o Bortolazzo até falou na resposta dele aqui, mas tem uma pergunta aqui que vai um pouquinho disso que ele falou. A pergunta é mais ou menos o seguinte, sobre essa questão da implantação de estratégia de Zero Trust, como é que essa implantação pode ajudar a reduzir custos nas empresas? Pode ajudar, Marcelo? Como? Marcelo, você está no mute. Verdade. Obrigado, Zé. O Zero Trust pode contribuir bastante na redução de custos nas empresas, né? Por exemplo, aumentando visibilidade, reduzindo a superfície de ataque, que a gente comentou lá atrás, evitando, assim, perdas financeiras por conta de vazamentos ou qualquer tipo de situação que possa expor a empresa, aumentar a iniciativa de TI, possibilitando que seja possível alavancar projetos da empresa, como mobilidade dos usuários, mais migração para a nuvem, transformação digital, esse tipo de coisa, além da redução do custo total de propriedade, porque você consegue utilizar a infraestrutura atual e migrando, né, permitindo a proteção de tudo que você já fez de investimento em TI até agora. É isso aí, Zé. Obrigado, Marcelo. Bom, nosso tempo de fato está terminando. Eu só queria aqui, antes de a gente se despedir, lembrar vocês que dia 27 de agosto nós estaremos novamente aqui para falar de segurança. Agora eu vou estar com o time da Checkpoint, nós vamos falar um pouquinho mais, vamos estender essa discussão, na verdade, um pouquinho mais sobre segurança e as responsabilidades nos ambientes de cloud e multi-cloud. Então, espero vocês no dia 27 de agosto, nós vamos mandar os convites e quero contar com a presença de vocês novamente aqui conosco. Mas deixa eu agradecer ao Bortolazzo e ao Marcelo pelo conhecimento que compartilharam com a gente hoje aqui. Foi muito, muito interessante.
Eu acho que todo mundo saiu muito enriquecido desse momento. Bortolazzo, vou te dar aí, você tinha 1 minuto, agora você tem 15 segundos para se despedir dos nossos espectadores. Joia, Zé. Bom, obrigado a todos, obrigado, Zé, obrigado aí, Marcelo, pela conversa. Eu queria mais dizer que a gente aqui da Palo Alto Networks, a gente está disposto a apoiar os clientes de vocês dentro dessa transformação. Então, esse assunto Zero Trust, ele é um assunto muito intenso dentro da Palo Alto, tanto que o John Kinderberg, que foi a pessoa que criou esse conceito lá atrás, hoje ele é um funcionário da Palo Alto de campo, uma pessoa que ajuda justamente a trazer para as empresas o conceito e ajudar a educar as empresas nisso. Então, tanto o John Kinderberg, que é a pessoa que criou o conceito, ela está disponível aí para conversar com vocês eventualmente para algum projeto, como todo o meu time técnico aqui também está preparado para ajudar vocês a fazer essa transformação e a conseguir melhorar a infraestrutura de vocês. Então, eu queria primeiro deixar aí à disposição de todos esse apoio, ao mesmo tempo dizer que das nossas soluções aqui a gente também consegue apoiar para essa transformação. Mas obrigado a todos e espero aí a gente se ver numa próxima live. Zé. Obrigado. Marcelo, por favor, se despeça dos nossos espectadores. Obrigado a todos, obrigado a Zé Luiz, obrigado Bortolazzo. Também nossa equipe de consultores está pronta para ouvir todos os nossos clientes, todas as necessidades dos nossos clientes. Podem contar com a Embratel, a gente tem a grande parceria da Palo Alto, a gente está realizando muitos projetos juntos e essa parceria tem muito a contribuir para a segurança das empresas. É isso aí, Zé. Obrigado, Marcelo. Deixa eu também agradecer Leandro Melchior, Dani Garrido, que estão aí nos bastidores, nos apoiando, ao nosso time de marketing, né, que faz com que esse evento aconteça dessa maneira espetacular. Carol, obrigado. Sandra, Cláudia, todo mundo que está nos apoiando, muito obrigado. E, principalmente, agradecer aos nossos clientes, aos nossos amigos, que têm nos acompanhado nessa jornada como um todo, né? A gente tem recebido muito feedback positivo desses eventos. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Obrigado pela presença. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês para falarmos sobre os desafios, né, atuais e os benefícios da estratégia Zero Trust. Obrigado e até uma próxima.